Olá a todos, hoje vamos discutir um pouquinho sobre os critérios diagnósticos da endocardite infecciosa. Meu nome é João Ricardo Fernandes, eu sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o que a gente discute, o racional para essa discussão dos critérios clínicos da endocardite infecciosa, é porque os critérios tradicionalmente usados, que são os critérios de Duke, foram incorporados em 1994, mas com o objetivo de uniformização da definição de endocardite infecciosa. A ideia era muito mais para aplicabilidade científica do que para aplicabilidade clínica. Como não temos outros critérios mais sensíveis, mais específicos, ou mesmo outros critérios para utilizarmos no diagnóstico da endocardite infecciosa, os critérios de Duke foram assumidos. Em 2000, os critérios de Duke foram modificados. Desde então vejam vocês, há mais de 20 anos, utilizamos os mesmos critérios para o diagnóstico da endocardite infecciosa. Todavia, de lá para cá, houve mudanças importantes na microbiologia, no diagnóstico, na epidemiologia e no tratamento da endocardite infecciosa. Por isso, um novo documento atualizando esses critérios diagnósticos era imperativo. E esse documento chegou, então foi publicado agora em 2023, um update dos critérios diagnósticos, dos critérios de Duke para endocardite infecciosa, deixando então esses critérios mais completos e principalmente mais atualizados. Em primeiro lugar, destaco aqui para os senhores os critérios maiores. Então, antes de falar dos critérios maiores, eu quero deixar claro que aquela definição de diagnóstico confirmado, diagnóstico possível ou diagnóstico rejeitado da endocardite infecciosa não foi modificado. O que foram modificados, na verdade, foram incorporados, foram novas características ou novos critérios para a inclusão nos critérios de Duke. Como critérios maiores, tínhamos sempre dois pilares: o pilar microbiológico, baseado na hemocultura, e o pilar ecocardiográfico. Esse primeiro fato já foi modificado. Além do pilar microbiológico, o segundo pilar passou a ser chamado de pilar de imagem, não apenas ecocardiograma. E dentro desse primeiro pilar, que é o critério microbiológico, novos micro-organismos foram incorporados, sendo considerados micro-organismos típicos para o diagnóstico da endocardite infecciosa. E aqui eu destaco para os senhores quais são esses novos micro-organismos que foram incorporados para critério maior da endocardite infecciosa. Além disso, é importante destacar que aquela recomendação de coleta de hemoculturas em sítios diferentes ou tendo algum critério temporal, isso já foi tirado de lado. Apesar de ser recomendado sim, ainda essa execução, dessa maneira não há mais essa obrigatoriedade da coleta de hemocultura com relação temporal ou de sítios diferentes. Certo? Em segundo lugar, dentre os critérios microbiológicos, novas técnicas laboratoriais, novos testes laboratoriais permitiram uma otimização da identificação de alguns germes fastidiosos. Então, além de serem incorporados novos germes, também novas técnicas de laboratório foram incorporadas para a otimização dos critérios microbiológicos da endocardite infecciosa. Então, como eu já disse, o segundo pilar, além do pilar microbiológico, é o pilar que inclui os métodos de imagem. E aqui então não falamos apenas do ecocardiograma. Os critérios ecocardiográficos continuam os mesmos, mas foi incorporada também a tomografia computadorizada, uma vez que já foi demonstrado e até sugerida pela Diretriz Europeia de Endocardite Infecciosa, publicada em 2015, que a tomografia computadorizada tinha até uma sensibilidade maior do que o ecocardiograma transesofágico para a detecção principalmente de complicações paravalvares. Então, nesse sentido, a tomografia veio para ajudar
para associar-se ao ecocardiograma na identificação de vegetações, de perfurações, de aneurismas, de abscessos, de pseudoaneurismas e também de outras complicações como fístulas intracardíacas. Então, o ponto importante de destaque como critério maior para endocardite infecciosa é a incorporação da tomografia como um método a mais além do ecocardiograma. E também foi incorporado o PET-CT. Também em 2015, na Diretriz Europeia de Endocardite Infecciosa, já foi sugerida a incorporação do PET como adjuvante nesse diagnóstico da endocardite. E agora temos então oficialmente essa incorporação, quando temos um achado no PET compatível com endocardite infecciosa, não só em prótese, mas também em válvula nativa, num paciente que tem cirurgia há mais de 3 meses, esse achado também deve ser interpretado como um critério maior de endocardite infecciosa. Então vejam vocês, dentre os critérios maiores, temos o critério microbiológico com novos germes e com novas técnicas para identificação desses germes e também o pilar dos exames de imagem. Além do ecocardiograma, temos a tomografia, principalmente para identificação de complicações paravalvares e também o PET-CT em pacientes com mais de 3 meses de cirurgia ou até em válvula nativa com achados sugestivos de endocardite infecciosa. Como critérios menores, também tivemos algumas incorporações. Lembrem que dentre os critérios menores, o primeiro critério, o primeiro aspecto eram fatores predisponentes e considerávamos principalmente pacientes portadores de valvopatias, de doenças congênitas ou de doenças protésticas, ou de próteses na válvula, mas temos que lembrar que outros fatores são igualmente importantes. E aqui eu destaco 3 que foram incorporados. Em primeiro lugar, o diagnóstico prévio de endocardite infecciosa, então um paciente que já teve uma endocardite infecciosa no passado confirmada já tem um fator predisponente. Além disso, dentre as próteses, lembrar daqueles pacientes que foram submetidos previamente a tratamento transcatéter, também tem que ser considerados como portadores de fatores predisponentes para endocardite infecciosa. E por fim, dentre os fatores predisponentes, lembrar de dispositivos intracardíacos, dispositivos eletrônicos intracardíacos como marca-passo e como cardiodesfibrilador. Pacientes portadores de marca-passo e cardiodesfibrilador implantável também devem ser considerados como de alto risco para endocardite e por isso como portadores de fator predisponentes para a endocardite infecciosa. Além dos fatores predisponentes, permanece o critério menor de febre identificada de pelo menos 38 graus e também a identificação de fenômenos vasculares que já estava presente nas diretrizes, nos critérios de Duke modificados do ano 2000, mas foram incorporados a presença de abscesso esplênico e abscesso cerebral que não constavam nas recomendações prévias. Os fenômenos imunológicos também permanecem, mas eu destaco que a glomerulonefrite agora teve uma caracterização mais pormenorizada para identificarmos como critério menor. E dentre os critérios microbiológicos para identificação de um critério menor da endocardite infecciosa, também vamos incorporar essas novas técnicas de identificação dos germes causadores de endocardite infecciosa. E por fim, nos critérios de imagem, podemos utilizar o PET-CT para a identificação de achados sugestivos de endocardite, mas naqueles pacientes que foram submetidos a implante de uma prótese valvar em até 3 meses, então se tem um PET positivo com mais de 3 meses de cirurgia, isso é um critério maior, e o PET positivo com até 3 meses de cirurgia como critério menor. E também a incorporação da tomografia para a identificação de complicações vasculares ou de sítios embólicos, além dos critérios clínicos. Então, para deixar um pouco mais organizado esse raciocínio, para entendermos de uma vez e de uma forma bem clara, quais foram essas modificações incorporadas por essa nova diretriz para os critérios de Duke, ou seja, como devemos interpretar agora os critérios de Duke para o diagnóstico da endocardite infecciosa. Então, dentre os critérios maiores, lembrar que o pilar da microbiologia foram incorporados novos micro-organismos típicos e, além disso, novos testes, novas técnicas de identificação para a microbiologia.
O outro pilar, que tradicionalmente era o pilar ecocardiográfico, agora virou o pilar da imagem, porque além do ecocardiograma como critério maior da endocardite infecciosa, para o qual não houve mudança, temos agora o emprego da tomografia computadorizada, principalmente na identificação de lesões ou complicações paravalvares, e também a positividade do PET-CT em pacientes com válvula nativa ou pacientes com prótese valvar implantada há mais de 3 meses. E cabe aqui deixar um destaque menor, o critério cirúrgico, que é quando não fechou o critério microbiológico nem o critério de imagem e o achado intraoperatório é sugestivo de endocardite infecciosa. Aí eu considero até que esse critério é um pouco intuitivo. E dentre os critérios menores, novos fatores predisponentes foram incorporados. Destaco aqui os procedimentos transcatéter realizados previamente, os dispositivos cardíacos implantáveis, principalmente marca-passo e cardiodesfibrilador implantável, e também como fator predisponente foi associado o antecedente de endocardite infecciosa prévia. Dentre os fenômenos vasculares, destaque para a associação para a incorporação dos abscessos cerebral e esplênico, como também fenômenos vasculares que devem ser interpretados como critérios menores. Na microbiologia, nos critérios menores, também os novos métodos de identificação dos germes. Nos critérios de imagem, o uso do PET, como eu já falei anteriormente, mas para aqueles que foram submetidos à cirurgia cardíaca em até 3 meses. E por fim, o exame físico também pode ser utilizado como um critério menor quando há uma nova ausculta de sopro regurgitante na ocasião do ecocardiograma não ser disponível. Então vejam vocês que dessa maneira temos critérios diagnósticos para endocardite infecciosa mais completos e mais atualizados. E esse é o nosso desafio no manejo da endocardite infecciosa. Acompanhar a evolução epidemiológica, microbiológica, de exames de imagem e também de tratamento, e dessa maneira conseguimos fazer então um diagnóstico mais acurado e promover um manejo mais adequado para o paciente portador de endocardite infecciosa. Muito obrigado.